ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Vamos voltar agora para João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, onde nós estamos meditando nesse precioso diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria, antes de começarmos essa leitura que vamos ler aqui em João 4, dizer que nós tivemos uma reunião muito abençoada na quarta-feira, amém? Quantos estavam presentes? Diga glória a Deus. Foi uma bênção. Foi uma reunião especial, muito abençoada. E a nossa próxima reunião vai ser no dia 12 de outubro. Glória a Deus. Dia 12 de outubro também é feriado nacional aí. É o dia das crianças. Então vai ter uma programação especial para as crianças aqui atrás. E as crianças maiores vão ficar aqui na palavra, onde nós também ficaremos aqui das 3 da tarde até o horário que nós ficamos na quarta-feira, dia 7 de setembro, que foi uma grande bênção. Aleluia. A razão dessas reuniões, nós ficarmos mais tempo juntos meditando na palavra. Nossas reuniões aqui são muito rápidas. Nós precisamos de mais tempo para estarmos celebrando a palavra do nosso Deus, meditando mais profundamente nessa palavra e também orando mais juntos. Dá tempo de orarmos mais juntos e clamarmos juntos ao Senhor por tantas coisas que Ele mesmo tem colocado em nossos corações. Aleluia. Então tem mais de um mês aí para frente para você se agendar, né? Hoje é dia 11, será dia 12, então dia 12 de outubro vai dar numa quarta-feira. Ao invés de termos o culto à noite, teremos o culto à tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quem não veio no 7 de setembro, se esforce. Você está em falta, não é comigo não, você está em falta com Jesus. Com quem que você está em falta? Você está em falta com Jesus. Então, se programe. Você tem um mês para se programar, para não faltar. Não continue em falta com Jesus. Essas reuniões é com Ele. E dia 12 de outubro, portanto, às 3 horas da tarde, eu quero ver aqui todos os que estavam no dia 7 e quero ver também todos os que não estavam no dia 7. Aleluia. Glória a Deus. Que dia vai ser, irmãos? Que horas? Levante a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, eu estarei aqui. Se você não estiver, você mentiu agora para Jesus, hein? Aí eu quero ver o que vai acontecer. Tá certo? Muito bem, João, capítulo de número 4. João, capítulo 4. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós vimos hoje pela manhã que quando a mulher pediu ao Senhor que desse a ele dessa água, para não ter sede, não vir mais aqui tirá-la, Jesus disse no versículo 16, vai, chama teu marido e volta cá. Nós vimos hoje de manhã por que isso aconteceu. E a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus replicou para ela no versículo 17 para o 18, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade.
Depois que Jesus então disse à mulher o que estava acontecendo em sua vida, foi sobre isso que nós pregamos hoje de manhã. Então a reação da mulher foi, no versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então ela entrou com Jesus num assunto que é o ensinamento dos antigos profetas, porque os profetas não apenas profetizavam, mas também ensinavam a doutrina de Deus, ensinavam a palavra de Deus. Então ela recorda aqui diante de Jesus das palavras que ela aprendeu dos seus antepassados que ouviram dos profetas. E ela diz a Jesus assim, no versículo 20: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Dentro desse diálogo com a mulher samaritana, Jesus, como profeta de Deus, filho de Deus, maior do que todos os profetas, e mestre da palavra de Deus, ele vem ensinar algo importante dentro da doutrina cristã, da doutrina evangélica, que se chama a doutrina da adoração, que entra dentro daquela parte dos estudos bíblicos que nós estudamos, que a gente chama de a teologia bíblica, chamada de culto, prestar culto a Deus. Deus deve ser cultuado. O culto a Deus é culto de adoração. Culto a Deus não é uma reunião que começa, igual a nossa aqui, 7 horas e termina 9 horas. Culto a Deus é uma vida inteira oferecida sobre o altar de Deus, oferecida nas mãos de Deus. O culto de cada eleito, de cada convertido, começa no exato momento da sua conversão, para não acabar nunca mais. Culto não é uma reunião de oração. Vamos para o culto. As pessoas falam, horários dos cultos daquela igreja. Errado, essa colocação está errada. O que nós temos aqui é horários de reuniões. A nossa reunião começou às 7, termina às 9 horas. Mas o nosso culto começou com a nossa conversão e não vai acabar nunca mais. O culto só acaba para quem entra em apostasia. Quem entra em apostasia não cultua mais a Deus, passa a cultuar a Satanás. O culto a Deus é 24 horas por dia, na comunhão do Espírito Santo, fluindo da vida de quem verdadeiramente pertence ao Senhor, de quem é de Deus. Quem é de Deus cultua a Deus 24 horas por dia. Quando está acordado, quando está dormindo, quando está trabalhando, quando está estudando, quando está passeando, ou em qualquer lugar onde esteja, quando está se alimentando, não importa a atividade, o momento do dia, quem é de Deus todo o tempo está cultuando a Deus e todo o tempo está praticando essa parte, essa definição importante do culto que se chama, repita, adoração.
Deus não precisa de nada e não precisa de ninguém. Uma das qualidades ou atributos incomunicáveis de Deus é um atributo que, quando se fala de um homem, é pejorativo, mas quando se fala de Deus, é verdadeiro. Deus é o único ser autossuficiente. Autossuficiência não fica bem para um homem. Nenhum homem é autossuficiente, porque nenhum homem se basta a si mesmo. O homem é dependente de Deus, dependente de outros homens. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de Deus. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Quem já ouviu por aí alguém pregando, Deus precisa de você, ouviu uma pregação mentirosa. Isso é mentira. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Deus não depende de ninguém. Deus é o único ser verdadeiramente independente. Ele não depende de ninguém para existir, ele não depende de ninguém para viver, ele só depende de si mesmo. Por isso, Deus é autossuficiente. Não precisa de nada, não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi numa frase num carro, até que eu gostei dessa frase que eu vi num adesivo no carro, né? Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus é o quê? Deus sem nós continua sendo Deus. Deus não está nem aí. Ele é independente de tudo e de todos. Ele existe. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele é o grande eu sou, o único Deus existente, o Deus que existe desde toda a eternidade, desde antes da fundação do mundo, está existindo agora e vai existir para o resto da eternidade, sem ser abalado por coisa alguma, sem ser influenciado por coisa alguma. Deus é inabalável, Deus é intocável. Ninguém ameaça Deus, Deus está acima de qualquer ameaça. Ninguém derruba Deus do seu trono, ninguém tira Deus da sua posição de altíssimo, de soberano, de todo-poderoso. Ele é Deus. Aleluia. E esse Deus que de nada precisa, absolutamente nada precisa, ele, o verbo não é precisar, o verbo é querer. Ele quis criar um ser que cumprisse um propósito da sua vontade. Esse propósito se chama adoração. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para sermos verdadeiros adoradores. Deus estava procurando adoradores desde antes da fundação do mundo. A Bíblia começa em Gênesis 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do princípio só existia Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, na sua essência única, na sua essência una, uma essência divina, e na sua tríplice personalidade.
Deus não é uma pessoa, Deus é três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas diferentes uma da outra, mas as três pessoas são unidas em uma única essência divina, um único Deus. Não são três deuses, não são três deuses, um só Deus. E não é uma pessoa, são três pessoas. Três pessoas, um único Deus. Foi lá que Deus decidiu: vamos criar um ser que seja adorador em espírito e em verdade. Foi por isso que Deus pensou em como realizar toda a criação, visando um único ser, diferente e superior a toda a criação, que ele criaria à sua imagem e semelhança, que é o homem, o ser humano, que somos nós. O objetivo primordial da criação do homem é que o homem fosse este ser que adore a Deus em espírito e em verdade. Essa adoração é baseada em conhecimento. Por isso que Jesus disse aqui para a mulher samaritana, aqui no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Repita só essas duas frases. Adoração em espírito e em verdade é uma adoração baseada em verdadeiro conhecimento de Deus. Foi assim que Jesus definiu a vida eterna, como conhecimento de Deus. Em João 17:3, quando ele orou: Pai, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem Tu enviaste. Conhecer a Deus. Deus criou o homem para o homem conhecer a Deus. Só que este conhecimento é um dom de Deus. O homem só conhece a Deus se o próprio Deus se revelar ao homem. Se Deus não se revelar ao homem, o homem não conhece a Deus. Então existe uma grande relação entre revelação, entre conhecimento, entre amor e o resultado disso tudo, que é obediência. Essa obediência é a definição de adoração. Por isso eu escrevi algumas frases. A primeira frase ali, leia depois de mim: a verdadeira adoração é fruto do conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus não é adorador, não adora a Deus. Você já me ouviu falar outras vezes aqui, pelo menos a maioria já deve ter ouvido falar do grande equívoco que tem acontecido por aí no meio das igrejas evangélicas desde algumas décadas. O grande equívoco das pessoas é pensar que adorar a Deus se resume a cantar na congregação, a cantar na reunião. E que adorador é quem canta e quem toca. Quem canta é adorador, quem toca é adorador. Tem até revistinha por aí, adorador, dizendo que adorador é quem canta, quem toca. Errado. Deus não está procurando verdadeiros músicos. Deus não está procurando verdadeiros cantores, que é uma raça terrível dentro de igreja de cantor e tocador. Adorador não é quem canta e quem toca. Adorador é quem obedece. Adorador é quem obedece a Deus. Pode ser a pessoa mais desafinada da face da terra,
Pode ser a pessoa que não sabe nem para que serve um instrumento musical. Mas se ela obedece a Deus, é um verdadeiro adorador. Adorador é quem obedece a Deus. Em tudo quanto faz em sua vida, tudo quanto faz em sua vida, o faz em obediência a Deus. De outra forma, não adianta adorar a Deus. Se não obedecer a Deus, não venha dizer que está adorando a Deus porque participa de algum culto e invoca o nome do Senhor. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que obedece ao Pai, o que obedece à vontade. E a vontade do Pai é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem obedece a Deus e por essa obediência obedece a sua palavra e nela se santifica. Jesus orou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquele que se santifica através da obediência à palavra de Deus, esse está adorando a Deus em espírito e em verdade. São esses adoradores que Deus procura. São esses adoradores que o Pai procura. E olha só uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quem adora a Deus em tudo quanto faz na vida, transforma o seu trabalho numa adoração a Deus, porque tudo que faz no seu trabalho faz em obediência a Deus e a sua palavra. Quem se estuda, transforma o seu estudo em adoração a Deus, porque em tudo que estuda, obedece a Deus e a sua palavra, enquanto se forma numa determinada profissão. Até a dona de casa, quando lava a roupa, ou varre o chão, ou lava a louça, se faz isso em adoração a Deus, com amor pela sua família, adorando ao Senhor. Ela está adorando a Deus, ela está cultuando a Deus nesse momento. Quando você está dirigindo o seu carro, a sua motocicleta por aí, dirigindo direitinho dentro da lei de trânsito, obedecendo em tudo, por amor a Deus, porque você quer obedecer em primeiro lugar a Deus e viver com honestidade. Quem faz todas as coisas pensando em fazê-las em obediência a Deus, em submissão a Deus, para a glória de Deus, quem faz tudo para adorar a Deus, até quando canta, adora a Deus. Agora, quem não obedece a Deus em nada, não é quando canta que está adorando a Deus. Pelo contrário, quando canta está profanando o nome de Deus. Tem muitos profanadores por aí afora. Muitos profanadores dentro de igreja que acham que a hora de adorar é só quando está cantando aqui. Mas quando está vivendo a sua vida lá fora, não é uma vida de adoração, não é uma vida de adorador que vive na prática. Vive como qualquer mundano, vive no meio do pecado e depois pensa que só por estar cantando numa congregação está adorando a Deus. Não, senhor. Completamente errado. Isso não é adoração, isso é profanação. Adorar a Deus é obediência. E isso é fruto do conhecimento. Por isso a nossa primeira frase, repita de novo, a verdadeira adoração é fruto do conhecimento de Deus. Segunda frase, repita, Deus se revela aos seus adoradores. Por quê? Porque Ele quer que esses adoradores tenham a sua adoração como base nesse conhecimento. E esse conhecimento é revelado. Só Deus revela Deus. O Pai revela, o Filho revela, o Espírito Santo revela. Só Deus se revela a quem Ele quiser se revelar.
Aleluia. Terceira frase. Os verdadeiros adoradores, pelo conhecimento de Deus, o amam e a ele se submetem pela obediência. Leiam. Aleluia. Aquela última palavra ali, obediência. Aquela obediência ali, que é fruto de que Deus se revelou, o homem conheceu, pelo conhecimento o homem ama a Deus e por esse amor ele se sujeita a Deus, ele obedece a Deus. Essa obediência é igual à adoração. Essa é a adoração que Deus procura. A obediência. Esses são os adoradores que Deus procura, os obedientes. Essas 3 frases ficaram meio grandes, então eu resumi nas 3 seguintes, que vem agora bem facinho. Resumindo, numa frase, cada uma daquelas anteriores. Repita comigo. Revelação produz conhecimento. Conhecimento produz amor. Amor produz obediência. A última frase não está ali. Obediência é adoração. Essa é a adoração que Deus procura. Glória a Deus. Esses temas, eles fazem parte do plano primordial de Deus antes de começar a criação. Deus quis criar um ser, o homem, para quê? Para se revelar a esse homem. Por isso, vamos ler alguns textos aqui sobre a revelação. Nós já lemos aqui em abra em João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. E ninguém conhece a Deus por visão. Deus só é conhecido por meio de revelação. O Deus unigênito que revela quem é o verdadeiro Deus é o próprio Filho de Deus. Jesus revela quem é Deus. Aleluia. O Pai também revela. Abra agora em Mateus 16:16. Mateus 16:16. Mateus capítulo 16, versículo 16. Aleluia. Quando Jesus perguntou aos discípulos, no versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? O 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta do apóstolo Pedro, Jesus disse para ele assim, 17, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, ele não afirmou bem-aventurado, ele disse bendito, hein? Bendito és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para Pedro que Pedro não entendeu que ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por uma lógica humana, ou porque um ser humano disse isso a ele, mas porque o Pai do céu revelou a Pedro. Foi por revelação do Pai que Pedro conheceu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, o Pai revela,
o Filho revela. Aproveita que está em Mateus e veja comigo agora no capítulo 11, Mateus, capítulo 11, um texto muito interessante aqui, de 3 versículos, do versículo 25 ao versículo 27. Mateus 11, do 25 ao 27. Glória a Deus. Não esqueçam de orar por mim para eu ser curado da garganta, viu? Vamos ler juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se você prestou atenção, nesse texto diz o Pai revelando e o Filho revelando. Versículo 25 diz que o Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Quem são esses sábios e instruídos aqui? Esses sábios e instruídos são aqueles que a Bíblia chama de sábios a seus próprios olhos. Pessoas que se acham sábias a seus próprios olhos. São pessoas que têm apenas a sabedoria da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas elas não têm a sabedoria da árvore da vida. Elas não têm a instrução de Deus. Elas têm apenas os pensamentos dos homens, os pensamentos filosóficos, os pensamentos humanos, as linhas de pensamentos humanos contraditórias e contradizentes. E, por causa da pretensa sabedoria que eles têm, se enchem de orgulho e de soberba, como se fossem as pessoas mais sábias e mais instruídas do planeta. Sabe o que Deus faz com essas pessoas? Deus se oculta delas. Deus não se revela a elas. Deus se esconde delas. Por isso Jesus está dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e, contrário de ocultar, as revelaste aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os pequeninos que creem em Jesus. Os pequeninos são aqueles que se diminuem, se prostram, se curvam, se entregam diante daquele que é o verdadeiro, daquele que é a verdade, que se rendem diante de Deus. Daqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. A maioria dos homens aí não quer ser pequeninos. A maioria dos homens querem ser grandes. Eles mesmos dizem: eu nasci para ser grande, eu nasci para crescer, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o principal. A luta das pessoas é para querer ser o maior. Sabe por quê? Porque são soberbos. Por isso está escrito que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aleluia. Os humildes são os que se humilham, não são os que se aumentam, são os que se diminuem, não são os que se exaltam, são os que se rebaixam diante de Deus, porque está escrito que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado.
Os pequeninos são os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe o que Deus faz com eles? Deus se revela. Deus se revela a eles. Aqui o Pai, Jesus está dando graças aqui, porque o Pai se revela aos pequeninos. E no 27 ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E Jesus faz questão de colocar no singular: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus revela a quem ele quiser revelar. E se ele não quiser revelar, ele não revela. Nenhum pregador revela Cristo a alguém que ele prega. Não. Nós pregamos o Evangelho, mas só quem pode revelar no coração de quem está ouvindo é o próprio Deus. Ou o Pai revela, ou Jesus revela, ou o Espírito Santo revela. Vimos o Pai Jesus revelando? Vamos ver o Espírito Santo revelando? João 14, 26. João 14, João 14, 26. Aleluia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora João 16, 13. João 16, 13, quase a mesma coisa. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso, o segredo da verdadeira adoração, que é adorar a Deus em espírito e em verdade, está no princípio. O princípio é a revelação. Repita comigo: o princípio da adoração é a revelação. Olha a ordem. Deus revela conhecimento ao homem. Por essa revelação o homem conhece a Deus. Quando o homem conhece a Deus, se esse conhecimento é de fato revelação, ele frutifica em amor. O homem fica embevecido. O homem fica envolvido. O homem entra numa relação de amor verdadeiro com Deus. O conhecimento gera amor. Ninguém ama o que não conhece. E ninguém ama a quem não conhece. Se você disser que você ama alguém que você não conhece, esse amor é um amor abstrato. O amor verdadeiro não é abstrato. O amor verdadeiro, ele é concreto. O amor concreto é um amor que é fruto de conhecimento. Aleluia. Quanto mais você conhece, esse conhecimento produz amor. Deus, quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Pessoas se afastam de Deus porque não conhecem a Deus. Se afastam de Deus, se esfriam com Deus, deixam de amar a Deus porque não estão conhecendo Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais Ele próprio derrama o seu amor
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações. A revelação produz conhecimento. O conhecimento produz amor. E quando amamos a Deus, nós queremos fazer a sua vontade. Quem ama a Deus, procura fazer a sua vontade. Quem ama a Deus, se submete à vontade de Deus. Quem ama a Deus, se submete à verdade de Deus, se submete à palavra de Deus para obedecê-lo. Porque quem ama a Deus, ama porque o conhece e sabe que Ele é Deus e que diante dele devemos nos curvar em total obediência. Deus não quer que essa obediência seja por obrigação. Deus quer que essa obediência seja por amor. Eu não obedeço a Deus porque eu sou obrigado a obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. É essa obediência que Deus quer. Obediência baseada no amor. Essa obediência é a verdadeira adoração. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus a partir da amorosa obediência à sua palavra, à sua vontade. E essa obediência é fruto do amor, que é fruto do conhecimento, que é fruto da revelação de Deus a nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós precisaríamos entrar em alguns ônibus aí e ir para uma chácara e ficarmos lá. Quantos dias? Vamos ver. Um dia só para meditarmos sobre revelação, outro sobre conhecimento, outro sobre amor, outro sobre obediência. 4 dias estava bom. Para perscrutarmos toda a Escritura, a palavra de Deus, acerca do que é revelação, do que a revelação produz, que é o conhecimento de Deus, do que é o conhecimento e o que ele produz, que é o amor a Deus, e do que é o amor a Deus e o que ele produz, que é a obediência. Essa obediência é a adoração. Só pode dizer quem é filho de Deus se obedece a Deus. Quem não obedece a Deus não é filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus obedecem a Deus. Não apenas naquilo que eles acham fácil obedecer, mas principalmente naquilo que também acham difícil obedecer. Quem não ama a Deus vive procurando justificativa do porquê não está obedecendo em certas áreas. Filhos de Deus não andam buscando justificativas por não estarem obedecendo. Filhos de Deus se submetem, se humilham e se obrigam a obedecer, porque eles estão conhecendo a Deus e estão amando a Deus e vencem as próprias fraquezas e as próprias más inclinações, porque amam a Deus e o amor é mais forte do que a morte. E o resumo de toda a palavra de Deus no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças.
Aleluia. Esses são os verdadeiros adoradores, os que amam a Deus e por amor o obedecem. Ele está procurando eles aqui agora nessa noite. Você é um deles? Vamos estar orando então durante a celebração da ceia e vamos orar nessa ceia para que sejamos esses verdadeiros adoradores, que adorem a Deus por verdadeira obediência à sua palavra.